O som dos martelos pneumáticos ecoava pela manhã de segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, enquanto Marcos Vieira caminhava apressado pela estrada de Santa Cruz, carregando sua maleta de ferramentas. Aos 32 anos, ele trabalhava como eletricista autônomo e havia recebido uma ligação urgente para consertar a instalação elétrica de uma oficina mecânica no final da rua. O que Marcos não sabia era que aquela seria a última vez que alguém o veria caminhando pelas ruas conhecidas de sua infância. A região de Santa Cruz, onde Marcos havia nascido e crescido, passava por transformações violentas que poucos moradores conseguiam compreender completamente. As disputas territoriais entre a milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, e o avanço do Comando Vermelho criavam um ambiente de tensão constante. As ruas que antes eram controladas por um único grupo armado, agora se tornavam campos de batalha silenciosos, onde qualquer movimento suspeito poderia significar uma sentença de morte ou desaparecimento. Se você está acompanhando nossa história e quer saber como ela se desenrola, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias importantes. Naquela manhã ensolarada, Ana Vieira, mãe de Marcos, preparava o café da manhã na pequena casa onde criara seus 3 filhos. O aroma de pão fresco se misturava com o cheiro característico da zona oeste carioca, uma combinação de maresia distante, óleo diesel dos ônibus e a vegetação tropical que insistia em crescer entre as construções. Ana sempre se preocupava quando Marcos saía para trabalhar, especialmente depois que os tiroteios se tornaram mais frequentes na região. Marcos beijou a mãe na testa antes de sair, como fazia todos os dias, e prometeu estar de volta para o almoço. Ele vestiu uma camisa azul desbotada, calça jeans e tênis preto, roupas simples de um trabalhador honesto que sustentava a família com o suor de seu trabalho. Sua maleta de ferramentas, herdada do pai falecido, continha chaves de fenda, alicates e um multímetro que havia comprado com muito esforço. O trajeto até a oficina mecânica deveria levar apenas 15 minutos a pé. Marcos conhecia cada esquina, cada estabelecimento comercial, cada morador. Santa Cruz era seu mundo, um lugar onde as pessoas se cumprimentavam pelo nome e onde os problemas da comunidade eram resolvidos em conversas na padaria ou no boteco da esquina. Mas esse ambiente familiar estava mudando rapidamente devido às disputas entre grupos armados que lutavam pelo controle dos negócios locais. A oficina ficava próxima ao limite territorial, onde a influência da milícia de Zinho começava a enfraquecer devido aos avanços do Comando Vermelho. Era uma área cinzenta, onde as regras não estavam claras e onde qualquer pessoa poderia ser vista com suspeição por qualquer um dos lados. O proprietário da oficina, seu João, havia ligado desesperado na noite anterior porque a falta de energia estava prejudicando seus negócios e ele precisava do serviço com urgência. Quando Marcos chegou ao local indicado, encontrou a oficina fechada e sem movimento. As portas de ferro estavam baixadas e não havia sinais de vida no estabelecimento. Ele bateu algumas vezes na porta e chamou por seu João, mas não obteve resposta. Decidiu ligar para o número que havia anotado, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Intrigado, Marcos caminhou pela lateral do prédio para verificar se havia alguma entrada nos fundos. Foi nesse momento que 3 homens se aproximaram dele. Vestiam roupas casuais, bermuda, chinelo e camiseta, mas havia algo em seus olhares que fez Marcos sentir um arrepio na espinha. O mais alto, com uma cicatriz no rosto e corrente de ouro no pescoço, se dirigiu a ele com uma voz aparentemente amigável, mas carregada de ameaça. — Você é o eletricista? Perguntou o homem, já sabendo a resposta. — Sim, vim consertar a instalação aqui da oficina. O seu João me ligou ontem à noite,
respondeu Marcos, tentando manter a calma. Os três homens se entreolharam com um sorriso que não chegava aos olhos. Era como se compartilhassem de uma informação que Marcos desconhecia. O ambiente ao redor parecia ter ficado mais silencioso, como se até os pássaros tivessem pressentido o perigo. O seu João precisou viajar, mas a gente pode resolver seu problema, disse outro dos homens, gesticulando para que Marcos os acompanhasse. Marcos hesitou. Algo não estava certo. Em seus anos de trabalho como eletricista, havia desenvolvido um instinto para situações perigosas, especialmente depois que as tensões territoriais se intensificaram na região. Mas a necessidade financeira falava mais alto. Sua mãe precisava de medicamentos caros para a pressão alta e ele não podia se dar ao luxo de recusar trabalhos. Vamos resolver isso ali na frente. Tem um problema na rede elétrica que você precisa ver, insistiu o primeiro homem, apontando para uma rua lateral pouco movimentada. Marcos seguiu os três homens, carregando sua maleta de ferramentas e tentando manter uma conversa casual. Perguntou sobre o tipo de problema elétrico, sobre o prazo para o conserto, sobre o pagamento. As respostas eram vagas e evasivas. Quanto mais caminhavam, mais deserta ficava a área. As casas eram menores, algumas abandonadas, e o movimento de pessoas e veículos diminuía drasticamente. A região para onde se dirigiam estava localizada numa área de transição territorial. Durante os 2 anos anteriores, a milícia de Zinho havia perdido o controle de várias localidades para o Comando Vermelho, criando zonas indefinidas onde a lei do mais forte prevalecia. Esses espaços se tornaram particularmente perigosos para civis, pois qualquer pessoa poderia ser vista como espiã ou colaboradora do grupo rival. É aqui, disse o homem da cicatriz, parando em frente a uma casa térrea, com muros altos e portões de ferro. Marcos olhou ao redor e percebeu que estava numa rua sem saída, longe de qualquer movimento. Seu coração disparou quando compreendeu que havia sido atraído para uma armadilha. Antes que pudesse reagir, sentiu algo duro pressionado contra suas costas. Entra sem fazer barulho, murmurou uma voz atrás dele. Dentro da casa, o ambiente era escuro e úmido. Cheirava a mofo e a algo que Marcos preferiu não identificar. Os homens o levaram até um cômodo nos fundos, onde havia algumas cadeiras de plástico e uma mesa improvisada. Ali, Marcos foi obrigado a se sentar, enquanto os homens faziam perguntas que ele não conseguia entender completamente. Queriam saber com quem ele conversava no bairro, quais eram seus clientes habituais, se conhecia pessoas ligadas ao movimento, uma referência velada ao tráfico de drogas. Marcos tentava explicar que era apenas um trabalhador comum, que não se envolvia com nada além de consertar instalações elétricas, mas suas palavras pareciam não convencer os sequestradores. Você foi visto conversando com o pessoal lá da comunidade do lado. O que vocês estavam planejando? Perguntou um dos homens, claramente se referindo a uma conversa casual que Marcos havia tido com vizinhos alguns dias antes. A paranoia que tomava conta dos territórios em disputa fazia com que qualquer interação social fosse interpretada como potencial espionagem ou colaboração com grupos rivais. Marcos estava sendo vítima dessa atmosfera de desconfiança generalizada que se instalara na região após o acirramento dos conflitos territoriais. Enquanto isso, Ana Vieira esperava o filho em casa. O relógio marcava 12:00 e Marcos não havia retornado nem ligado para avisar sobre qualquer atraso. Ela tentou ligar para o celular dele várias vezes, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. A preocupação de mãe se transformou rapidamente em desespero quando percebeu que algo estava errado. Ana saiu de casa e começou a percorrer o trajeto que Marcos costumava fazer até o local de trabalho. Perguntou para conhecidos se haviam visto seu filho.
Visitou a padaria onde ele comprava cigarro, passou pela banca de jornal onde cumprimentava o vendedor todas as manhãs. Ninguém o havia visto depois das 9 horas da manhã. O desespero de Ana crescia a cada hora que passava. Ela conhecia bem os perigos da região e sabia que desaparecimentos súbitos não eram raros em áreas controladas por grupos armados. As histórias que circulavam no bairro sobre pessoas que saíam de casa e nunca mais voltavam faziam parte da realidade cotidiana dos moradores da Zona Oeste. Na casa onde Marcos estava mantido em cativeiro, a situação se deteriorava rapidamente. Os sequestradores receberam uma ligação que mudou completamente o tom das interrogações. Alguém havia passado informações de que Marcos tinha sido visto conversando com pessoas ligadas a um grupo rival, o que, na lógica da guerra territorial, o tornava um inimigo a ser eliminado. Você vai nos dizer tudo o que sabe, ou vai ser pior para você, ameaçou o homem da cicatriz, agora visivelmente mais agressivo. Marcos implorou, explicou que não sabia de nada, que era apenas um trabalhador tentando sustentar a família. Suas lágrimas e súplicas pareciam não sensibilizar os sequestradores, que haviam decidido que ele representava uma ameaça que deveria ser eliminada. A prática de desaparecimentos forçados havia se tornado uma ferramenta comum nos territórios controlados por milícias e facções do tráfico. O objetivo era criar um clima de terror que desencorajasse qualquer forma de resistência ou colaboração com grupos rivais. Os corpos das vítimas eram frequentemente descartados em locais ermos, rios ou cemitérios clandestinos, dificultando a identificação e impedindo que as famílias pudessem fazer o luto adequadamente. Na noite daquele mesmo dia, Ana Vieira procurou a delegacia local para registrar o desaparecimento do filho. O delegado, um homem cansado que havia visto centenas de casos similares, preencheu o boletim de ocorrência com a eficiência burocrática de quem já não acredita que suas ações façam diferença real. Senhora, vamos fazer o possível, mas preciso ser honesto com a senhora. Casos como este são muito difíceis de resolver. Às vezes a pessoa aparece alguns dias depois. Às vezes... O delegado deixou a frase no ar, evitando completar o pensamento. Ana saiu da delegacia com um número de protocolo e a sensação de que estava completamente sozinha naquela luta. As autoridades pareciam resignadas com a violência que assolava a região, como se os desaparecimentos fossem um fenômeno natural contra o qual nada poderia ser feito. Durante os dias seguintes, Ana iniciou uma busca desesperada pelo filho. Visitou hospitais, necrotérios, conversou com líderes comunitários e até mesmo se arriscou a procurar pessoas que poderiam ter informações sobre o paradeiro de Marcos. Cada porta batida, cada conversa, cada ligação telefônica aumentava sua angústia e confirmava seus piores temores. A rede de solidariedade que se formou ao redor de Ana incluía outras mães que haviam passado pela mesma situação. Dona Maria, que havia perdido o filho 2 anos antes. Dona Carmen, cuja filha desaparecera sem deixar rastros. Dona Francisca, que ainda procurava o marido sumido há 5 anos. Eram mulheres unidas pela dor comum de terem seus entes queridos tragados pela violência urbana. A gente não pode desistir, dizia Dona Maria, abraçando Ana durante uma das reuniões informais que faziam na praça do bairro. Enquanto não acharmos os corpos, eles estão vivos para nós. Essa esperança cruel mantinha as mães em constante movimento. Elas organizavam buscas coletivas, distribuíam fotos dos desaparecidos, pressionavam autoridades e se apoiavam mutuamente nos momentos de maior desalento. Era uma luta que consumia suas energias físicas e emocionais, mas que era a única forma que encontravam de manter a sanidade. 3 semanas após o desaparecimento de Marcos, Ana recebeu uma ligação anônima.
Uma voz masculina, claramente disfarçada, disse apenas: "Pare de procurar seu filho se quiser continuar viva." A linha foi cortada imediatamente, deixando Ana em estado de choque. A ameaça confirmava seus piores temores. Marcos não havia simplesmente se perdido ou sofrido um acidente. Ele havia sido vítima da violência organizada que controlava os territórios da Zona Oeste. A ligação também revelava que suas buscas estavam incomodando pessoas poderosas que preferiam manter seus crimes ocultos. Ana enfrentava agora um dilema cruel: continuar procurando o filho e colocar sua própria vida em risco, ou aceitar o silêncio imposto pelo medo e abandonar a busca. Para uma mãe, não havia escolha real. Ela continuaria procurando, mesmo que isso custasse sua vida. O caso de Marcos Vieira representava uma estatística a mais nos números alarmantes de desaparecimentos forçados registrados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre 2022 e 2024, centenas de pessoas simplesmente sumiram sem deixar rastros, vítimas das disputas territoriais entre grupos armados que tratavam vidas humanas como peças descartáveis em seu jogo de poder. A investigação policial sobre o desaparecimento de Marcos avançava em ritmo lento. Os poucos agentes designados para o caso enfrentavam dificuldades enormes para obter informações numa comunidade aterrorizada pela violência. Testemunhas se recusavam a falar por medo de represálias, e as poucas pistas disponíveis levavam a becos sem saída. O detetive Carlos Mendonça, responsável pela investigação, era um policial experiente que conhecia bem a dinâmica dos grupos armados da região. Ele sabia que casos como o de Marcos raramente eram solucionados devido à lei do silêncio imposta pelo terror. Mesmo assim, mantinha alguma esperança de encontrar pistas que pudessem levar ao esclarecimento do crime. "Dona Ana, eu vou ser franco com a senhora", disse o detetive durante uma das conversas na delegacia. "A região onde seu filho desapareceu está em constante disputa entre grupos armados. Quando alguém some nessas circunstâncias, geralmente é porque foi visto como uma ameaça por algum desses grupos." Ana ouvia as explicações técnicas do policial, mas sua mente de mãe se recusava a aceitar que Marcos pudesse ser visto como ameaça por alguém. Ele era um trabalhador pacífico, que nunca se envolveu com nada ilegal, que ajudava os vizinhos sem pedir nada em troca. Como poderia representar perigo para criminosos armados? A resposta estava na lógica perversa da guerra territorial que assolava a região. Qualquer pessoa que transitasse entre áreas controladas por grupos diferentes poderia ser vista com suspeição. Um eletricista que trabalhava em várias comunidades tinha acesso a informações sobre a rotina dos moradores, sobre a infraestrutura local, sobre movimentações suspeitas. Essas informações, mesmo que involuntariamente coletadas, poderiam ser valiosas para grupos rivais. 2 meses após o desaparecimento, Ana recebeu uma segunda ligação anônima. Desta vez, a voz era diferente, mais jovem, e carregava um tom de urgência. "Seu filho está enterrado no terreno atrás da fábrica abandonada, na estrada do Cabuçu. Vá lá antes que movam o corpo." Ana sentiu o mundo girar. A informação que tanto buscava finalmente chegara, mas trazia consigo a confirmação definitiva de sua maior angústia. Marcos estava morto. Suas mãos tremeram enquanto anotava o endereço e tentava assimilar a realidade cruel que se impunha. Com o coração partido, mas determinada a recuperar os restos mortais do filho, Ana procurou novamente o detetive Mendonça. Juntos, organizaram uma operação para verificar a informação recebida. A busca seria realizada com discrição para evitar que possíveis culpados fossem alertados e removessem evidências. O terreno indicado ficava numa área industrial abandonada, cercada por vegetação rasteira e entulhos.
Era um local perfeito para descartar corpos, longe de olhares curiosos e de movimento frequente de pessoas. O cheiro de decomposição e a presença de urubus na região confirmavam as suspeitas mais terríveis. A escavação revelou não apenas os restos mortais de Marcos, mas também ossadas de outras vítimas que haviam sido enterradas no mesmo local ao longo dos meses anteriores. O terreno era, na verdade, um cemitério clandestino, usado por grupos armados para se livrar de pessoas que consideravam inconvenientes. O reconhecimento do corpo foi feito através de objetos pessoais que Marcos portava no dia do desaparecimento. Sua carteira de identidade, o relógio que ganhara da mãe no aniversário, a aliança de formatura do curso técnico em eletricidade. Cada item recuperado era uma punhalada no coração de Ana, mas também trazia o alívio cruel de finalmente saber o que havia acontecido com seu filho. A perícia confirmou que Marcos havia sido executado com um tiro na nuca, método típico usado por grupos armados para eliminar pessoas consideradas inimigas ou inconvenientes. Não havia sinais de tortura prolongada, sugerindo que a execução fora rápida, possivelmente realizada logo após o sequestro. O funeral de Marcos foi um momento de catarse para a comunidade de Santa Cruz. Centenas de pessoas compareceram para prestar suas últimas homenagens a um jovem trabalhador que havia sido vítima da violência absurda que assolava a região. O cortejo fúnebre se transformou numa manifestação silenciosa contra a impunidade e o medo que governavam suas vidas. Ana, vestida de preto e com o rosto marcado pela dor, carregava uma foto do filho junto ao coração. Ao lado dela caminhavam outras mães que haviam perdido seus filhos para a mesma violência cruel. Era uma procissão de luto coletivo, uma demonstração pública de que aquelas vidas importavam, mesmo que as autoridades parecessem indiferentes. Durante a missa de corpo presente, o padre da paróquia local fez um sermão emocionante sobre a necessidade de paz na comunidade. Suas palavras ecoavam pelo templo lotado, tocando corações endurecidos pela convivência cotidiana com a morte violenta. Marcos não era apenas um filho, um irmão, um vizinho. Ele representava a esperança de que é possível viver dignamente através do trabalho honesto, disse o religioso. Após o sepultamento, Ana tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ela não permitiria que a morte do filho fosse esquecida ou que se tornasse apenas mais uma estatística nos arquivos policiais. Começaria uma luta incansável por justiça, não apenas para Marcos, mas para todas as vítimas da violência territorial que assolava a região. Ana fundou uma associação de mães de desaparecidos e vítimas da violência urbana. O grupo se reunia semanalmente para compartilhar experiências, organizar buscas coletivas e pressionar autoridades por investigações mais eficazes. Era uma forma de transformar a dor individual em força coletiva para mudanças sociais. A investigação sobre a morte de Marcos continuou, mas enfrentou os obstáculos típicos de crimes cometidos em territórios controlados por grupos armados. Testemunhas se recusavam a colaborar por medo, evidências eram destruídas ou removidas, e a própria polícia encontrava dificuldades para operar na região sem se expor a riscos desnecessários. 6 meses após a descoberta do corpo, o caso foi arquivado por falta de provas suficientes para identificar e processar os culpados. A decisão causou revolta na família e na comunidade, mas refletia a realidade de centenas de casos similares que permaneciam sem solução devido à complexidade da violência urbana organizada. Ana não aceitou o arquivamento passivamente.
Procurou advogados especializados em direitos humanos, acionou órgãos de proteção às vítimas de violência, recorreu ao Ministério Público Estadual e até mesmo a organizações internacionais que acompanhavam casos de desaparecimentos forçados no Brasil. A luta de Ana ganhou visibilidade na imprensa local e chamou atenção para o problema dos desaparecimentos forçados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Jornalistas começaram a investigar o caso e descobriram conexões com outros desaparecimentos ocorridos na mesma área, revelando um padrão sistemático de violência que atingia principalmente jovens trabalhadores de comunidades pobres. Uma reportagem especial publicada em um jornal carioca revelou que o terreno onde Marcos foi encontrado havia sido usado como cemitério clandestino por pelo menos 3 anos. Dezenas de corpos foram enterrados ali, a maioria de jovens negros e pobres que haviam desaparecido em circunstâncias similares às de Marcos. A descoberta de outros corpos no mesmo local forçou a reabertura da investigação. Desta vez, a Polícia Civil designou uma equipe especializada em crimes contra a vida para conduzir as investigações. A pressão da mídia e dos movimentos sociais havia tornado o caso emblemático da violência que assolava a Zona Oeste carioca. Durante as novas investigações, surgiram informações de que Marcos havia sido vítima de um erro de identificação. Criminosos o confundiram com outro eletricista, que supostamente prestava serviços para grupos rivais. Essa revelação tornava sua morte ainda mais absurda e injusta, demonstrando como a paranoia da guerra territorial vitimava pessoas completamente inocentes. A descoberta também levou à identificação de alguns suspeitos envolvidos no crime. 3 homens foram presos em operações realizadas pela polícia com apoio de informações coletadas durante meses de investigação. Entre eles estava o homem da cicatriz que havia abordado Marcos na manhã do sequestro. Durante os interrogatórios, um dos presos confessou sua participação no crime e revelou detalhes sobre a dinâmica dos desaparecimentos forçados na região. Segundo seu depoimento, Marcos havia sido sequestrado por ordem de um chefe local que suspeitava de sua lealdade devido a informações falsas passadas por um informante. O julgamento dos acusados se tornou um momento simbólico para as famílias de vítimas da violência urbana. Ana esteve presente em todas as audiências, sempre carregando a foto do filho e acompanhada por outras mães que haviam perdido seus filhos em circunstâncias similares. Sua presença silenciosa, mas determinada, tocava juízes, promotores e até mesmo os próprios acusados. Durante seu depoimento como testemunha, Ana emocionou o tribunal ao falar sobre Marcos. Meu filho era um homem trabalhador, honesto, que nunca fez mal a ninguém. Ele ajudava os vizinhos, cuidava de mim, sonhava em constituir família. Vocês mataram não apenas um jovem, mas todos os sonhos e projetos que ele tinha pela frente. Os 3 acusados foram condenados a penas que variaram entre 15 e 25 anos de prisão. Embora a condenação não pudesse trazer Marcos de volta, representava uma vitória simbólica importante na luta contra a impunidade que prevalecia em casos de violência urbana. 3 anos após o desaparecimento de Marcos, Ana havia se tornado uma referência na luta pelos direitos das vítimas de violência urbana. Sua associação cresceu e passou a atender centenas de famílias que enfrentavam situações similares. O trabalho incluía apoio psicológico, orientação jurídica e pressão política por mudanças nas políticas de segurança pública. A história de Marcos Vieira se tornou símbolo da tragédia humana causada pelas disputas territoriais entre grupos armados na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Sua morte ilustrava como a violência organizada vitimava pessoas comuns que apenas tentavam viver dignamente através do trabalho honesto. Ana nunca conseguiu superar completamente a perda do filho, mas encontrou na luta por justiça uma forma de dar sentido à sua dor. Todos os dias visitava o túmulo de Marcos, levando flores frescas e contando sobre os avanços da associação que criara em sua memória. Era sua forma de manter vivo o legado de um jovem cuja vida foi interrompida pela brutalidade absurda da guerra urbana. O caso também revelou a dimensão estrutural do problema dos desaparecimentos forçados em territórios controlados por grupos armados. Não se tratava de crimes isolados, mas de uma estratégia sistemática de controle social através do terror. As vítimas eram escolhidas não necessariamente por representarem ameaças reais, mas por servirem como exemplo para desencorajar qualquer forma de resistência ou colaboração com grupos rivais. A descoberta do cemitério clandestino onde Marcos foi enterrado levou à localização de outros locais similares na região. Terrenos baldios, áreas de mata, margens de rios e lixões se revelaram repositórios macabros de centenas de vítimas da violência urbana organizada. Cada nova descoberta trazia alívio para algumas famílias que finalmente podiam enterrar seus mortos, mas também revelava a extensão assustadora do problema. Anos depois, a região de Santa Cruz ainda convivia com a violência territorial, mas a história de Marcos havia deixado marcas importantes. Sua morte sensibilizou a comunidade para os perigos da indiferença diante da violência organizada. Moradores passaram a se organizar melhor para proteger seus jovens e a cobrar mais eficácia das autoridades no combate aos grupos armados. Ana continuava sua luta incansável, agora reconhecida como uma das principais defensoras dos direitos das vítimas de violência urbana no Rio de Janeiro. Sua associação havia crescido e mantinha parcerias com organizações nacionais e internacionais dedicadas ao combate aos desaparecimentos forçados. Era uma vitória amarga, construída sobre a dor irreparável da perda de um filho. A memória de Marcos Vieira permanecia viva não apenas no coração de sua mãe, mas na consciência de uma comunidade que aprendeu que o silêncio diante da violência é uma forma de cumplicidade. Sua história se tornara um lembrete permanente de que cada vida importa e de que a luta por justiça, mesmo quando parece impossível, é a única forma digna de honrar aqueles que foram vítimas da brutalidade humana. O jovem eletricista que saiu de casa numa manhã de janeiro para consertar uma instalação elétrica e nunca mais voltou, se tornara símbolo de resistência contra a barbárie. Sua morte prematura havia plantado sementes de mudança que continuariam germinando muito depois que sua história fosse contada. Ana sabia que essa era a única forma possível de dar sentido à tragédia que destroçara sua família e marcara para sempre a comunidade de Santa Cruz.